É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo, que venceu na Libertadores por 2-0, é isso mesmo, e a mídia está eufórica com o tricolor e nós vamos acompanhar tudo isso com os nossos amigos do Jogo Aberto, né? Tem Cicinho, tem Renata, tem Sgarbi, tem muito mais, né? Então já se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo que sai aqui no nosso canal. E sem mais delongas, bora conferir tudo do vídeo de hoje, bora lá. Como rendeu, hein, Cicinho? 2-0 fora de casa, pra cima do ex-líder do grupo, o Libertad, e agora tá na ponta da tabela do seu grupo, Zubeldia tá mais tranquilo, e o menino Lucas Ferreira brilhou, hein? Primeiro gol pelo São Paulo, e que gol importante. Erro na saída de bola do São Paulo, só assim para tomar algum susto. Taquara Cardoso bateu cruzado e assustou o Rafael, com 10 minutos de bola rolando. Sabe aquele tipo de gol que não se perde? Pois é, 5 minutos depois a bola vem da esquerda e André Silva tá só ele e o gol. E faz isso aí. Briga boa na área tricolor, até que Cardoso encontra Ivan Franco. O Juan conseguiu fazer o desvio, ela tinha endereço. Nos acréscimos do primeiro tempo, mais um susto paraguaio e Melgarejo tentou por cobertura. Na etapa final, o São Paulo mudou de postura e tentou a primeira com Marcos Antônio. Lucas Ferreira, que entrou depois do intervalo, estava aceso. Tentou Ferreirinha, que bateu forte, mas para fora. Agora sim, São Paulo em velocidade. André Silva achou Lucas Ferreira. O menino avançou e marcou um gol histórico para ele. Lucas Ferreira abre o placar pro São Paulo no Paraguai, numa descida rápida, numa jogada de velocidade imparável, garoto. 18 anos de idade, o primeiro como profissional, tricolor 1-0. Quando acabou o treino, ele chegou perto de mim e falou que eu ia entrar, ia fazer um gol, ia decidir. E eu vim com isso na cabeça, né? Isso passa confiança pro atleta, querendo ou não. Eu que vim subindo da base, o cara confiasse em mim, o treinador. 3 minutos depois, não foi só a chuva que esfriou tudo por lá. Alcaraz disputou com Ferreirinha. Tentou Aguilar, mas tinha um braço no meio do caminho, de Wendel. Pênalti para o time paraguaio. Confiança é tudo, né, Melgarejo? Distância nenhuma, gol também não. O travessão foi tricolor em Assunção. O Libertad, para voltar à liderança, deu uma pressionada no São Paulo. Espinosa, de bola parada, mandou um sapato. Rafael teve trabalho. O desvio em Ferreirinha quase complica tudo. Eu nunca entrei num jogo e falei assim, eu vou ficar tranquilo hoje, não vou fazer nada. Sempre vem uma bola ou outra, sempre a gente precisa ser decisivo. E o goleiro, ele... Todo lance ele é decisivo, né? Porque não tem mais ninguém ali, é só o gol, então... 1 minuto depois, o golpe de misericórdia. A bola de Ferrarese parecia ir para a lua, que nada, na cabeça de André Silva. 2-0. Luciano ainda fez mais um, mas esse foi anulado por impedimento do camisa 10. Não havia por que reclamar. Final, São Paulo líder do grupo 2. Libertad, agora em segundo, 0. Antes mesmo do apito final, Luiz Zubeldia, até pouco tempo muito vaiado, foi aplaudido pelos torcedores do tricolor que estiveram em Assunção, no Paraguai. Ele chegou a 11 partidas de invencibilidade dirigindo o São Paulo na Libertadores. Passou o mestre Tele, que ficou 10 jogos em 1992. Se igualou ao também argentino José Poy. 11 jogos de invencibilidade em 1974. Histórias, marcas. São dados que não gosto de falar, parece narcisismo da minha parte. O mais importante, com toda sinceridade, são as 3 Libertadores e os 3 Mundiais que o São Paulo tem. E o que temos que fazer agora, em 2025, é poder representar essa história tão rica da melhor maneira. Sobre as vaias recentes que parecem terem ficado pelo caminho, Zubeldia falou. A paixão está em jogo, o lado econômico está em jogo, a história está em jogo. O futebol representa muito para a sociedade. Então, há algo de pressão. Mas o que você está falando pontualmente para mim são conversas, são coisas que acontecem em cada determinada etapa da temporada. Já são 8 partidas de invencibilidade em 2025, mesmo com o desfalque das maiores estrelas do grupo.
Sem narcisismo, Zubeldia está vivendo um momento de paz. Vitória, duríssima. Vitória, lluvia, esto es el fútbol. Tá feliz, tá animado. Cicinho, que uma vitória fora de casa na Libertadores não faz, hein? Que treinador, que é isso? Que time! Você tava querendo derrubar ele? Virar chavinha. Queria. Mas não quer mais. Já mudou o tempo verbal, já tá no passado. Exatamente. O futebol é isso. Lá. Esquece amanhã e vive hoje. E hoje o São Paulo, olha, jogou muito bem, soube sofrer, né? O Rafael, como um paredão ali, nos momentos que o São Paulo teve dificuldade. Muitos erros na saída de bola, Renato. Mas um time o quê? Que soube jogar Libertadores. Foi coroado a sabedoria do treinador. Quando o treinador é bom, colocou o Lucas Ferreira, deixou o Lucas Ferreira pro segundo tempo. O menino mudou a cara da partida. E a hora que todos achavam, os secadores em casa, tudo ligado. Falar em cara, você é um cara de pau. Não, cara de pau não, né? Passa um olhinho de peroba, mas assim, a hora que todos achavam que não ia dar pro São Paulo, deu, o André Silva foi lá, fez o segundo. São Paulo líder do campeonato e Libertadores é isso, é sofrer, mas tem que ganhar. Que Parabéns, coisa, São Paulo. hein? Parabéns, Vitória fora de casa, no Paraguai, contra o Libertad, que tinha vencido as 2 partidas. E o São Paulo, mesmo desfalcado, sem contar com as suas estrelas, Lucas e Oscar, que não voltam. Daqui a pouco o Pablo Maia tá chegando de novo, sem Arboleda. E mesmo assim, foi pra cima e venceu, Rona. Esse número 10 aí do Libertad, ele merece uma camaçada de pau. Isso que ele merece. Porque o cara perdeu o pênalti, saiu no cara do goleiro, chutou pra fora do Rafael. E vou te falar. É o meu garejo. Parece uma coisa meio de dor de garganta. Chega aqui hoje, tem que escutar o Cicinho, que porque tá acostumado a jogar Libertadores. Ué, mas não tá? Peraí. Que sorte que vocês deram ontem. O Libertad enganou nós. O Libertad enganou nós, é verdade. Agora, a sorte de vocês foi que o Zubeldia escutou você aqui, sim, que ele colocou o menino, esse Lucas, que correríssimo. Aliás, o gol bem bonito que ele 18 fez, anos, né? tirou a carteira de motorista dele pelo agora. lado direito, foi lá, fez o gol, personalidade. Exatamente. E porque o André, né, também. O André Silva deu um passe de primeira, Errou né? a cabeçada, né? Não, o passe que ele deu... No gol ele erra a Porque se cabeçada. a outro domina a bola, espera um pouquinho e tal, já deu de primeira, já saiu na cara do gol o Lucas Ferreira. Né? Só que tem um belo gol. detalhe, o André poderia ter ficado cabisbaixo pelo gol mais feito do que nunca que ele deixou de fazer. E aí depois deram impedimento, não sei não, estávamos até discutindo se estava impedido ou não, mas fato é que ele errou o gol e depois ele se redime com essa assistência, com esse passe e também principalmente com o gol. Ele define o placar de 2-0 e poderia ter sido mais se o Luciano não estivesse impedido, Edu. E ontem, como o Cicinho falou Libertad, eu fiquei até com medo ontem vendo o jogo, né? Falei, caramba, vai enfrentar quem? Aí ontem, mesmo o São Paulo saindo na frente, o Libertad teve a chance do empate no pênalti ali, e se faz o gol com certeza complicaria. Mas o São Paulo jogou de uma forma assim consistente, né? Não sofreu muito. Pegou um adversário, na minha opinião, ontem, muito frágil. Não sofreu porque senão é São Paulo. Frágil, muito Esse frágil. Libertad é fraco. Entendeu? E o São Paulo, uma bela vitória, né? Que deu tranquilidade para o Zubeldia trabalhar, né, ao longo dos dias, seu Renato. Pois é, o cara que era mais pressionado pela torcida, pelas redes sociais, imaginava-se até que ele pudesse cair antes do Ramon Dias, não é? Antes da... Caixinha não, Caixinha também estava no mesmo barco, não é? Agora, ele se manteve, a diretoria até publicamente falou que ele desceria do ônibus contra o Santos e ele consegue um resultado importante, porque independentemente da qualidade dos adversários, no grupo que você está, na fase inicial da Libertadores, você precisa vencer, Cicinho. Não interessa, tem que passar por cima. Exatamente, Renata. E assim, o Zubeldia, ele que trouxe essa pressão para ele próprio, para si próprio, né? Porque no início, ele falou que o São Paulo ia ser campeão, ele garantiu isso pro torcedor. E aí... Mas tá levando, não perdeu ainda. Não, tudo bem. Não, exatamente. E a cobrança é o quê? Para que o São Paulo seja essa equipe competitiva. Mudanças alternativas, não ficar sempre na mesma tecla. Nós temos os principais jogadores, Pablo Maia, Oscar, Lucas Moura não joga, aí nós não temos peça. Nós sabemos que o termômetro do treinador é o quê? É o treinamento, então ali que ele vê se os jogadores estão em condições. Nós, como torcedores, a gente cobra o quê? Ele colocar os jogadores que a gente vê que podem dar resultado. E ele sabe o momento certo de ter colocado os jogadores, igual o Lucas Ferreira vinha fazendo grandes apresentações. Ficou no banco e entrou no momento certo. Quem conhece é o treinador.
Nós, torcedores, queremos o quê? Ver o cara do início. Mas parabéns ao Zubeldia. Agora, Zubeldia, entenda bem, nós estamos com um pouquinho mais de paciência. Mas queremos ver o São Paulo ganhar. Não, o doutor tá certo. Claro. Eu quero ver você, o doutor. Por que o doutor tá certo? Porque o doutor falou, tem que ter calma, tem que ter paciência, que ele tá... Foi o único que falou aqui, dos 30, foi ele que falou, ó, paciência, muita gente machucada, o time tem que ser organizado. Mas só que eu desmascarei ele, óbvio, também na minha época eu não tinha paciência. Assim, não, tem que colocar a molecada, ele falou, não, calma, não pode queimar a Só que, molecada. gente, olha a diferença do resultado. Quando você empata em casa com o Aliança Lima, e aí você também tem todos esses desfalques, virou um problema. Só que ele, mesmo desfalcado, vai jogar fora. Aí o São Paulo faz um primeiro tempo aceitável, não foi brilhante, mas também não sofreu. Aí faz o gol, poderia ter sofrido o empate através do pênalti. O Libertad desperdiça a penalidade e o São Paulo fecha o placar em 2-0. Então, na Libertadores, você tem que ser inteligente para jogar fora de casa. Você tem que ver a circunstância do jogo e tentar extrair o melhor do seu time. E ontem, ele merece elogio, sim. Sim, eu acredito, Renato, que o Zubeldia viu os vídeos do Libertad, os mesmos que eu vi. Por isso que ele colocou um São Paulo num esquema 3-5-2, com dois na ala direita ali, né? Tanto o Cedric quanto o Ferrarese, para ter mais essa contenção, porque é um time que ataca muito, um time finalizador. Só que ao decorrer da partida ele foi vendo que era um time vulnerável atrás e lento, foi onde que ele mudou, tirou o Cedric no intervalo e colocou o Lucas Ferreira, onde fez toda a diferença. Parou com aquela história de ficar duplicando lateral, que a torcida tava brava com isso. Mas o futebol tem umas coisas. O futebol é resultado, Ronaldo. Eu tenho que ouvir esse tipo de coisa. Se é o Carille, se é o Tite, retranqueiro, medroso. Não, esse cara não gosta do que o time pra... Porque o São Paulo jogou fechadinho mesmo, tem que falar isso aí. Joga como joga com o Mas jogou fechadinho por quê? Mas agora começar a usar que não, porque não jogou fechado, não jogou com medo. Não, o São Paulo, com medo, jogou fechado e jogou no contra-ataque. Mas o São Paulo não foi retranqueiro, não. Mas o São Paulo entrou com uma formação para empatar. O São Paulo entrou com uma formação para empatar. Então para atacar mais pelo lado esquerdo com o Wendel e o Ferrarese ajudando ali mais no sistema defensivo. O Wendel não fez uma boa partida e o Cedric também não. O que acontece? O Zubeldia viu que não tinha um ataque tão veloz atacando o time do São Paulo e que a defesa adversária era lenta. Foi onde ele substituiu. No contra-ataque, foi isso que matou. Se o André Silva não errasse aquele gol, o Wendel seria o cara da assistência. Então, o futebol ele é muito do que o jogo vai oferecendo pra gente. Muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Agora, falando nisso, Zubeldia e os jogadores do São Paulo celebram esta vitória importante na Libertadores para cima do ex-líder Libertad. Love is in the air. Acho que fuimos acomodando las piezas, digamos, para un mejor funcionamiento, ir conociendo los jugadores, ¿no? La realidad es esa, ir conociendo los jugadores. En ese tiempo algunos se van poniendo cada vez mejor y quizás todavía falta algunos jugadores que pueden darle algo más al equipo que no están jugando ahora, pero que pueden jugar. La marca son datos que no me gusta, lo veo narcisista de mi parte. Entonces me incomoda. Yo creo que lo más importante, y lo digo con toda sinceridad, como siempre digo las cosas, es las 3 Libertadores que tiene Sao Paulo y las 3 Copas del Mundo que tiene Sao Paulo. Eso está por encima de cualquier otro registro. Y lo que tratamos ahora, en el 2025, es poder representar essa história rica de la mejor maneira. Um sentimento muito inesquecível, né? Fazer o primeiro gol pelo São Paulo e ainda mais numa Libertadores, né? Quando acabou o treino, ele chegou perto de mim e falou que eu ia entrar, ia fazer um gol, ia decidir. E eu vim com isso na cabeça, né? Isso passa confiança pro atleta, querendo ou não. Eu que vim subindo da base, o cara confiasse em mim, o treinador, e agradecer a ele, né? Colocou eu no segundo tempo e eu fui muito feliz. Falei, cara, eu vou ficar aqui em pé, eu vou esperar o máximo. E aí, não sei se isso ajudou ou não, mas para mim eu acho que isso criou uma dúvida nele grande e isso com certeza pode ter contribuído aí para que ele pudesse errar o pênalti. Isso foi muito importante, o jogo estava 1-0. Valorizar realmente o que a equipe fez, diante de toda a dificuldade, né? Todo mundo vem vendo o que a gente vem passando, infelizmente com várias lesões. E você tá com esse grupo, né? A luta que está sendo no dia a dia, os jogos que a gente vem fazendo também, então realmente vir aqui conquistar uma vitória pra gente foi muito importante hoje. Se hoje eu tô aqui e eu tô fazendo, tenho certeza que o Johnny tá feliz por isso, assim como ele
fazia gols e afetava, ajudava o time de alguma forma, eu ficava feliz por ele. Então hoje se é me dado essa responsabilidade, esse desafio, estou encarando com muita gana, com muita vontade de ajudar. E claro, quero escrever meu nome também na história do clube, acho que é muito importante. Então eu estou muito feliz por isso e quero cada vez mais subir meu nome no clube. Victoria, lluvia, esto es el fútbol. A felicidade é um estado de espírito único, Marco Aurélio Cunha. Eu estou muito feliz aí pela campanha, pela vitória de ontem, né? Consolidando que tem que dar prazo para o treinador, que o treinador tem que trabalhar. Com tantas ausências, ele conseguiu construir um time. Esse menino Lucas vai ser um excelente extremo, vocês vão ver. Tem todas as qualidades, força física, velocidade. Então ele está acertando, colocando aquilo que tem e com resultados extremamente positivos. Porque ganhar 2 partidas fora da Libertadores, vou fazer um desafio. Eu não me lembro, na época do Tele empatava fora e ganhava em casa. Com o Paulo Autuori ganhava uma ou outra fora de casa e ganhava em casa, mas perdia também. Não perdia, não? Perdia, perdemos, Cicinho. Perdemos um outro jogo na fase de grupo. Não é da Libertadores? Não, na fase de grupo nós perdemos. E hoje não. Hoje o São Paulo tem 2 vitórias fora de casa, vai jogar 2 partidas em casa e, obviamente, o Alianza Lima foi um acidente de percurso. Mas o São Paulo está aí largando, como sempre, jamais deixando de participar de uma segunda etapa sem se classificar na fase de grupos. Que coisa, o Subbeldia não perdeu nenhum jogo na Libertadores pelo São Paulo, hein, Sgarbi? Agora, realmente, eu sei que não mudou tudo, mas acho que tem que também viver o momento, tem que celebrar as vitórias, o que está acontecendo agora. Não adianta ficar pensando se daqui a 3, 4 jogos ele vai estar com esse mesmo desempenho como técnico. Com certeza. Rê, pra mim, no meu ponto de vista, o jogo de ontem perfeito de São Paulo. E a crítica faz parte. Claro. A gente vinha falando aqui, ele vinha de algumas decisões erradas, o Subbeldia também. Empate com o Alianza Lima, quando recuou o time, pra mim errou. Empate com o Cruzeiro também, alguns erros. São alguns erros que vinha cometendo e que a crítica faz parte. O próprio Subbeldia sabe disso. Ontem, o ponto principal do jogo foi a coragem. Porque ele muda o estilo também. Pra mim, a escalação perfeita também, na minha opinião, perfeita. Ele deixou o Lucas Ferreira, não tem problema recuar um pouquinho, jogando fora na Libertadores. Só que aí, no segundo tempo, ele tira o Cédric, coloca o Lucas Ferreira. É um sinal de que, não vou recuar, não tô satisfeito com o empate mesmo fora de casa. Não, foi pra cima. E é o que o torcedor quer ver. É o que o São Paulo merece também. Então, eu tava com saudade de chamar o Subbeldia, sabe? Somos o Balover no fundo. Mas se o pênalti entra, o discurso não é. Mas sim, tá bom, Edu. Se eu falar de si aqui, meu Deus do céu. Fralda, Edu, quer que eu fale de si aqui, tá bom? Comemoraram mais os gols ou o pênalti perdido? Tem que ter pé no chão. Eu não vou aqui também, nossa, agora é campeão do mundo. Não. Só que algumas questões importantes. Rafael, que goleiro espetacular. O Rafael hoje é o melhor goleiro do Brasil. É o mito. O melhor goleiro do Brasil, Rafael. É o mito. Gigante. Ferrarese, sempre que tem oportunidade, muito bem. O Juan, muito bem ontem também. Alan Franco, a zaga. Aí para falar do setor ofensivo. Esse Lucas Ferreira, monstro. 18 anos, personalidade, vai pra cima. E o André Silva, que tem oportunidade, tá muito bem também. Então o time do São Paulo foi bem. Pra acabar com o papo que o time é ruim. O time de São Paulo é bom. São Paulo tem um bom time. Você e o Cicinho estão alinhados no discurso, que o Cicinho falou sobre isso, né? Não adianta ficar pensando em quem não tá à disposição. Tem que pensar em quem o técnico conta e pode colocar em campo. Exatamente, Renato. Prova disso, olha o que o Renato Gaúcho está fazendo no Fluminense. Ele está dando minutagem para os jogadores reserva, manda jogador reserva, exatamente para ver o que ele tem em mãos e contando o quê? Porque uma diretoria, quando faz uma contratação de jogadores, de treinador, a diretoria não imagina que o jogador vai jogar a temporada toda. Então vem lesões. E o Subbeldia precisava se preparar para isso e parar de bater na mesma tecla dos principais jogadores. E agora está tendo esse rodízio e os jogadores, acima de tudo, a importância disso é o quê? Que estão correspondendo. Então, parabéns ao Subbeldia e ao time. Sofreu parabéns um pouco ontem, mas conseguiu o resultado favorável. Sim, e olha só. Olha, todo mundo um dia abaixa a guarda, valoriza seu treinador, mesmo não sendo preferido. Parabéns, Cicinho. Normal. Tá reconhecendo, eu baixo até aí, domingo. Pô. Reconhecendo. Segunda-feira eu venho com sangue nos olhos. Mas tinha como não sofrer? Tinha como não sofrer? Libertadores fora de casa. O time é frágil. Pô, mas, gente, se a gente analisar, os caras tiveram pênalti quando estavam 1-0. Mas a questão é a seguinte, o São Paulo perdeu muitas bolas mas muitas bolas. O São Paulo sofreu porque quis. Perdeu muitas bolas no sistema defensivo. Não, as bolas na saída de jogo. Time, pô. Tudo bem, mas por que não dá chutão?
Ah, mas é porque aí, pô, mas é normal, os caras avançaram, estão jogando em casa, eram líderes do grupo até então. O empate pra eles até tava bom, eles tomaram um gol, foram buscar o resultado. Mas eu sou da época do futebol que a bola tava no sistema defensivo, o que eu fazia? Eu já ia pegar algum suco na geladeira, porque ia ter chutão. Mas só época agora não, agora que tá no ataque, que você tem que pegar o suco e ficar ligado na defesa. Todo mundo participa do jogo. Moço, mas campo molhado dá chutão. O cara ganhou. O treinador, o zagueiro é treinado pra dar chutão, gente. Não, sim. O zagueiro tem que saber jogar. Pelo amor de Deus, como assim? Hoje não é nada. Hoje vai ver. Por isso que o atacante ganha 100 milhões e o zagueiro 20. Lá, como é que é aquele bonequinho do treino lá que tá chutando bola assim? Mas não precisa jogador. O zagueiro é tudo caneludo. Edu Dracena. E ontem ele escolheu 3 zagueiros. Ele foi de 3 zagueiros no início e na segunda etapa aí o Ferrarese vai pra lateral, solta o time com o Lucas Ferreira e deu resultado. Porque, gente, Libertadores, o Marco falou isso e eu concordo. Você tem que ser inteligente, você tem que estudar, fazer a leitura correta. E nem sempre é fácil jogar fora de casa. Na maioria das vezes é muito difícil vencer um adversário, mesmo que tenha menos qualidade do que o São Paulo, como é o caso do Libertad. Agora, Renata, esse jogo de ontem teve uma característica interessante para a Libertadores. Parecia que era um jogo de pré-temporada. Não tinha pressão de torcida. Casado solteiro, né? Não tinha pressão de torcida, estava tranquilo, não havia um clima ruim para o adversário. O São Paulo jogou tranquilo. Nem torcida tinha, quase. Tinha mais São Paulo. Tinha mais São Paulo. Mas o São Paulo aproveitou esse fator. Muitos torcedores foram ao Paraguai, Assunção, para assistir a partida. Atrás do gol lá. Mostrando que o São Paulo está sempre. Foram fazer compra, né? Muitos Depois veio o jogo, torcedores em todos os lugares. Parabéns à torcida. Então foi um jogo mais simples de jogar, embora tenha chuva, adversário competente, correndo e tal, mas foi um clima que não era bem de Libertadores, né? Agora vamos para as outras fases, porque, sinceramente, já passamos de fase. Pô, doutor, essa confiança. Começou a soberba, velho. Começou a E o soberba. Barcelona nessa hora tá gravando tudo lá. Ontem crise, hoje soberba. Eu não entendo mais nada. Eu vou Eu não perguntar. tive crise, não. E o doutor que escalou o time, hein, doutor? Parabéns, ele escalou o time e o time Só ganhou, que hein? eu teria colocado o Enzo no lugar do Wendel. Do Wendel. O Enzo no lugar do Wendel. O Wendel Vai quis dar rodagem não também foi pro muito Wendel, bem no né? jogo. Mas se o André Silva não perde aquele gol, eu já falei aqui, e o Wendel desse aquela assistência, aí um tá falando, olha, entrou no time, deu uma assistência. Futebol é aproveitamento também. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com essa vitória importante do time do São Paulo, que expulsa aí a crise, né, que estava uma pressão muito grande em cima do Zubeldia, mas ele mostra que realmente vem muito forte para Libertadores e com certeza é um dos títulos que a torcida mais quer, e o São Paulo mostra que realmente está focado nessa Libertadores, mesmo que alguns jogos aí, né, não foi muito bem, mas também não perdeu, né, na Libertadores, com 2 vitórias muito importantes, e agora pode jogar mais 2 jogos em casa, então a tendência é que a classificação está muito próxima, né? Mas tem que ter muita humildade para poder entender que o São Paulo está em fase de crescimento, o time está conseguindo melhorar o entrosamento, mas que ainda assim vai, né, pouco a pouco, jogo a jogo, para o São Paulo confirmar essa classificação e quem sabe aí também, né, no decorrer do tempo, a evolução, os jogadores que estão machucados podem voltar também, ajudar a equipe, né? O Lucas, Oscar, e o Calera acho que vai demorar um pouco mais, talvez vai ser um pouco mais complicado de voltar ainda na Libertadores, mas vai ter muitos jogadores aí voltando para ajudar esse time do São Paulo, que traz mais e mais força, né, para essa equipe, e o entrosamento vai acontecendo. E entrando 1 ou 2 jogadores, acredito que o entrosamento não vai cair, mas sim vai aumentar a força da equipe, né? E poder vencer essa Libertadores. É difícil, é muito difícil, nós sabemos que é complicado a Libertadores, mas eu sei que o São Paulo está focado para isso e que pode acontecer. Você acredita que o São Paulo tem condição de chegar no título da Libertadores? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o canal a crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, fui!